sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo. Para nós e todos os dias desse mês de novembro, de uma forma especial, que a gente já iniciou com um vídeo na última sexta-feira, o Frei falando de todos os santos. Vale a pena, não deixa de assistir, vale a pena compartilhar e muita coisa ainda nós vamos aprender sobre os santos, porque a vida deles, aquilo que eles viveram, as lutas que eles travaram, as virtudes deles, aquilo que as situações onde Deus agiu na vida deles, vai dizendo para nós em todo momento que para nós também é possível. Não sei se nós vamos ser santo de altar ou não, mas isso não é importante. Não é importante. O importante é ir para o céu, né, e alcançar o céu, porque lá é o nosso lugar. Então seja muito bem-vindo. Não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal da comunidade, se inscreve, porque principalmente esses vídeos que estão públicos no YouTube, quanto mais curtida e quanto mais inscrição no canal, esses vídeos vão chegar na vida de alguém. Frei, pode ser que alguém esteja enfrentando uma situação que ele, ouvindo aquilo que o senhor vai partilhar e a oração que a gente vai fazer, ele alcança inclusive a graça, ele até tenha mais esperança, falando, não, eu posso, como Santo Inácio, se tal santo pôde, eu também posso, se ele conseguiu, eu também consigo, né? Sim, e também você pode tocar o coração de pessoas através do próprio testemunho dos santos. Então você pode mostrar para a pessoa que ela precisa mudar de vida, que ela precisa pensar, que ela precisa refletir. Não use o vídeo para atacar ninguém, não é mesmo? Mas use o vídeo para evangelizar. Algumas dúvidas são esclarecidas nesses vídeos. A gente fala, por exemplo, de questões gerais da igreja nos vídeos, a gente não fala somente do santo. Então isso pode ajudar as pessoas a mudarem um pouco a sua visão de mundo, a visão de igreja e tudo mais. Os santos são um pretexto, entre aspas, para a gente chegar em algum lugar mais profundo do seu coração. Olha que Quando bonito. trabalhamos, por exemplo, as virtudes, os dons, os talentos que Deus realizou na vida deles, você pode também refletir sobre os seus. Então vale a pena aproveitar a oportunidade. Curta, compartilhe, comente, escreva lá embaixo do vídeo, mande para as pessoas. Não tem problema algum você divulgar essas tradições de nossa igreja. Então o Frei vai falar hoje para nós sobre São Carlos Borromeu, que foi bispo, que nós celebramos ontem. Sabe uma coisa que eu acho interessante também, Frei? Às vezes a pessoa nasceu nesse dia e nem sabe que santo que é celebrado. Lá em casa tem isso. Por exemplo, a minha filha batizou meu neto no dia 13 agora de outubro. Falei para ela, ó, foi o dia em que Nossa Senhora apareceu lá em Fátima. Exatamente. E São José, foi a única vez que São José apareceu. Ah, mãe, cada hora a senhora tem uma coisa. Inclusive o milagre do sol. Exatamente. Que o sol parou em outubro e começou a dançar, né, em círculos, visto por milhares em Fátima. É comemorado no dia 13 de outubro. Então, essas coisas marcam a nossa vida. Que dia que você nasceu? Que dia que você se casou? Que dia que você foi batizado? Procura lá os santos. Mas hoje, então, ontem foi o dia dele e hoje aqui no Grupo Corações Ardentes, São Carlos Borromeu. Como a Sandra disse, na Itália, por exemplo, celebram o dia do santo onomástico, né? O santo que leva o nome, também. ou a data que esse santo é celebrado, se nasceu nesse dia, não é? E nós pensamos, quando nasceu São Carlos Borromeu, ele é comemorado em 4 de novembro. São Carlos Borromeu é patrono dos catequistas também, não é só José de Anchieta que é patrono dos catequistas. Olha Catequistas lá, tá e formadores, né? São Carlos Borromeu é patrono e também é chamado de patrono dos seminaristas, porque ele trabalhou incansavelmente para a formação de padres. Ele fundou os seminários, ajudou a estruturar seminários e trabalhou imensamente para isso. A igreja nem sempre teve seminário prontinho, tudo bonitinho, organizado, com disciplinas teológicas, não tinha isso. A igreja tinha alguns pontos de formação
que são as grandes cidades europeias, que tinham grandes escolas de formação, onde os padres muitas vezes frequentavam para aprender, mas os candidatos a padre, mas a maioria não se formava em seminário. Eles eram colocados numa comunidade, acompanhavam o padre, decoravam a missa em latim e viviam essa vida de decorebas, entre aspas, conduzindo o povo aí na medida do possível a partir de questões morais, virtuosas e tudo mais. O que nós vemos? A partir lá do século XV, XVI, nós vemos São Vicente de Paulo aparecendo, São Carlos Borromeu aparecendo para a formação seminarística. E esses homens se dedicaram muito para isso, se empenharam nesse trabalho. São Carlos Borromeu é aquele tipo de santo que fez muito pela igreja. É o patrono, por exemplo, aqui na região, da Diocese de São Carlos, Olha lá. inclusive da cidade de São Carlos. Né? Os padres que são da ordem fundada por São Carlos, da congregação, né, melhor dizendo, fundada por ele, são os carlistas. Né? E a gente aprende que esses padres sempre trabalharam pela formação e pela evangelização de muitos homens e mulheres. São Carlos Borromeu, ele estudou bastante, ele era formado em direito canônico e direito civil, ele foi doutor em direito, formando-se em 1559, com doutorado em direito, exerceu isso a favor da igreja e dos pobres. A sua ordenação sacerdotal aconteceu quando ele tinha 25 anos de idade, lá em 1563. Ele participou do Concílio de Trento, um dos mais importantes da história da igreja. Então ele serviu a igreja no concílio como assessor eclesiástico para o concílio, e a gente sabe que o Concílio de Trento foi importante, definiu os sacramentos, definiu o cânon bíblico, né? Bateu o martelo sobre esse cânon de modo definitivo, definiu a defesa da fé contra os protestantes que estavam crescendo, surgindo naquela época. Então definiu questões como práticas pastorais que favorecessem a fé católica, definiu outros elementos como o que ensinar, o que transmitir da fé, quais são os pontos essenciais, como a missa deve ser, ajudou a organizar a missa. São Carlos Borromeu esteve nesse concílio, um dos mais importantes da Igreja Católica. Fundação de seminários, ele fundou vários seminários, ele era bispo, então ele conseguia ajudar os seus irmãos bispos a fundarem bons seminários em dioceses importantes para receber toda a região e formar padres, né, de toda a região. Obras catequéticas, ele se preocupou em escrever textos sobre catequese e doutrina católica, não apenas para crianças que faziam catequese, a gente não tem que pensar isso, até porque nem sempre eram só crianças. A catequese acontecia depois também do batismo, né? Então ele escreveu obras de formação intelectual para o católico, para saber questões de fé. Lembrando que ele participou do Concílio de Trento, então tinha muito conhecimento. Fundou obras de caridade e distribuía as heranças e rendimentos de sua família entre os pobres. Você pensa que é só São Nicolau, lá o Papai Noel, que fazia caridade, que era bispo e distribuía dinheiro? São Carlos Borromeu também. Tudo que a família tinha, que ele herdou da família, ele entregava aos necessitados. Foi um grande fundador de obras de caridade e foi um homem que trabalhou muito em defesa dos pobres, dos pequenos, dos simples. Nós devemos a ele muita coisa da igreja nesse sentido. Ele também ajudou com relação às epidemias. Em 1576, uma peste invadiu Milão, a cidade de Milão, na Itália. Né? Então, fez um grande prejuízo ali na região toda. E dizem que Carlos Borromeu atendia os doentes e necessitados nas ruas, pessoas que eram colocadas nas ruas porque estavam doentes, ele acolhia, ele cuidava, levava alimentos, doava dinheiro, ajudava imensamente essas pessoas, né? Outro elemento importante que a gente tem que entender é que São Carlos Borromeu foi também fundador de congregação religiosa, fundou os chamados carlistas, que era uma congregação que trabalhava nos seminários e na evangelização das pessoas, dos povos. Esse homem fez tudo na época em que ele viveu. Foi missionário, foi catequista, foi pregador, foi assistente social, foi
aquele que ajudou na política, na economia, ajudou a igreja no direito canônico, ajudou no direito civil, pessoas que precisavam de um advogado. O homem foi um gênio, é um dos grandes nomes da teologia católica, né? Dos santos católicos, porque a gente sempre fica atrás daqueles mais famosinhos, né? Sempre tem aqueles nomes, São Benedito, São Francisco, Santo não sei quem, que são os mais conhecidos. Mas Carlos Borromeu também realizou muitas obras e nós precisamos reconhecer tudo isso. Ele morreu, né? Ele foi beatificado, perdão, em 1602 e canonizado em 1610. São Carlos Borromeu também tem por característica a intercessão para aqueles que buscam o conhecimento da fé, a formação de seminaristas. A gente pede a intercessão dele para os nossos seminaristas, para aqueles que estão estudando para serem padres. A gente pede a intercessão dele pelos pobres, oprimidos, por aqueles que sofrem. E a gente também reza para São Carlos Borromeu pedindo defesa e proteção contra as pestes, contra os males, contra as enfermidades do mundo. Já que ele ajudou imensamente aqueles que precisavam, ele também é invocado nesse sentido, contra os males, as doenças que assolam o mundo. Eu particularmente gosto muito de São Carlos Borromeu, né? É um santo que eu admiro bastante, embora a gente conheça pouco de sua história, deveria conhecer muito mais. Mas conhecendo esse pouco da vida dele, já dá para saber que deve ter sido um grande homem, uma pessoa espetacular para conversar, para lidar, para aprender com ele. Que Deus abençoe você, que São Carlos Borromeu interceda por cada um e cada uma de vocês. Um homem inteligentíssimo, pelo que o senhor Sim. falou, e a gente pensa assim, a igreja só tem aqueles santos assim, né? Não, inteligentíssimo. E se a gente soubesse disso, talvez teria invocado ele no tempo da pandemia aqui no Brasil. Pois é, mas com certeza muita gente rezou pedindo a proteção dele, né? Com certeza quem conhecia a história, principalmente na região de São Carlos, ele é patrono da Diocese de São Carlos, né? Então ali possivelmente as pessoas saibam tudo isso da vida dele. Mas hoje então nós vamos pedir a intercessão dele, né? Desse grande santo, Bispo São Carlos Borromeu. Então vamos rezar assim: conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a face de Cristo. Assim como fizeste dele um grande bispo, pela vigilância pastoral e esplêndidas virtudes, concedei-nos frutificar sempre em boas obras. Dai-nos por sua intercessão que sejamos constantemente fiéis no vosso serviço e fervorosos na caridade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. O homem incansável, Frei. Incansável. Exemplo para nós, que às vezes fala assim, mas eu já ajudo aqui, eu já faço isso na igreja, já aqui, acho que já tá bom. Um homem incansável. Ele morreu em Milão no dia 3 de novembro de 1584. E nós vemos que até o fim de sua vida, ele foi um incansável missionário. Olha. Na arquidiocese ele era arcebispo, né, cardeal também, e ele trabalhou incansavelmente pela igreja. Esse homem foi um grande homem de Deus. Que pela intercessão dele, toda a nossa preguiça, comodismo e tudo mais caia por terra, né? E que nós nos levantemos como grandes operários na igreja, nas obras do Senhor. Frei, nós vamos nos encontrar agora, sexta-feira. O senhor vai falar de um outro grande santo. Grande santo. São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Um dos mais expressivos, né? Leão Magno. Esses que levam o nome de Magno, né? Já são são grandes. muito grandes, expressivos, porque foram homens que realizaram grandes obras a nível da igreja mundial, porque eram papas muitas vezes e puderam realizar grandes reformas. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais na sexta-feira. Então, na sexta-feira, você fica aqui com a gente, vai compartilhando o vídeo. Se você conhece alguém que nasceu, se casou, foi batizado no dia 4 de novembro, pega esse vídeo e fala, olha lá, quem é o seu intercessor? É dia de São Carlos Borromeu, dia que você nasceu, se casou, foi batizado.
e apresenta ele, tá bom? Para essa pessoa. Nós vamos pedir a bênção de Deus, porque na sexta-feira a gente se encontra. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Carlos Borromeu, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Anunciai o Senhor Jesus com suas vidas, meus irmãos, inspirando-se nos santos. Permaneçam em paz, que o Senhor vos acompanhe. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Você santo, esta é minha resposta. Você santo, eu digo sim, Senhor. Você santo, esta é minha resposta. Você santo, eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor, você santo.